Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou trabalhar com vocês a temática da gestão estratégica de pessoas. E já chamo a atenção justamente porque quando nós estamos falando de gestão estratégica, tudo aquilo que a gente vê de uma maneira geral, na administração como compreensão do que seja estratégico, vai se aplicar também à área de administração de recursos humanos, de gestão de pessoas. Quais são as ideias mais centrais, de quando nós falamos de perspectiva estratégica em uma organização? Nós estamos falando de planejamento, então já começa a entender, o gestor do RH, ele precisa ter a capacidade de planejar e não somente planejar as condições que sejam próprias, que sejam representativas das atribuições unicamente ali da área de pessoas, mas pensar em como que ele precisa planejar a aplicação dos talentos humanos que existem ali na organização, a aplicação desses recursos humanos no plano geral da empresa. Então isso requer que o profissional de gestão de pessoas tenha também conhecimento do que seja anunciado no planejamento estratégico, que é apresentado de uma maneira geral para todos os funcionários que trabalham ali naquela mesma organização. Estou falando especificamente do que está declarado como missão, quais são os propósitos que a empresa assume para a sua sociedade, para o mercado que ela atende, qual é a visão, qual é a estimativa, qual é o ideal que nós pretendemos atingir no futuro para a nossa organização, os objetivos específicos de cada setor, de cada departamento e também de cada funcionário que trabalha ali na organização, as metas que deverão ser cumpridas, os valores, como que nós esperamos posturas dos nossos profissionais ao lidarem com o público atendido ali pela nossa organização. Então pensar gestão estratégica de pessoas é alinhar toda essa condição do que é anunciado, por exemplo, no planejamento estratégico da organização, fazendo com que o RH também tenha todo o seu comprometimento, toda a sua vinculação com o que foi proposto, com o que foi planejado ali nesse planejamento estratégico, que foi definido nesse planejamento estratégico. E mais ainda, gestão estratégica não se limita apenas à formulação do planejamento estratégico de uma empresa, que é declarar missão, visão, valores, objetivos e metas. Quando nós falamos de perspectiva estratégica, nós estamos buscando justamente garantias de que a organização vai continuar existindo no longo prazo e para isso eu preciso pensar em toda a minha estrutura. Não é à toa que quando a gente vai projetar um organograma, os cargos de nível estratégico eles estão no topo da nossa piramidezinha aí, no formato tradicional de um organograma. Quem está no nível estratégico precisa pensar as condições de trabalho, como venham a ser ocupadas e como venham a ser exercidas e assumidas por todos os demais funcionários que formam ali também esse mesmo organograma, toda essa estrutura da organização. Então a gente vê claramente que existem gestores específicos pela gestão estratégica da empresa. Mas a gente também precisa compreender que o profissional que assume a responsabilidade ali de chefia, se eu puder pensar assim, ou do maior comando em toda a minha equipe de RH, se existir uma equipe, esse profissional ele precisa também ter toda essa postura, ter toda essa projeção para engajar os demais nessa missão, nessa visão, nesses propósitos estratégicos. E mais ainda, também uma outra ideia, quando nós falamos que precisamos ter um desempenho estratégico, isso quer dizer que precisamos definir como que nós vamos ter as nossas práticas diferenciadas, como que nós teremos o nosso trabalho sendo feito de uma maneira melhor em relação ao que a gente observa sendo feito pelos nossos concorrentes. Então, esse é o momento que a gestão de pessoas assume toda essa responsabilidade estratégica pelo destaque de toda a empresa onde exista esse setor. E, só resgatando brevemente, a perspectiva de gestão estratégica de pessoas é uma consequência de toda a história que o RH vem conquistando ali desde os primórdios da administração. Se antes eu tinha as atribuições puramente operacionais que são representadas e precisam ser assumidas até os dias de hoje, pelo departamento pessoal, eu preciso controlar a entrada de funcionários, as suas rotinas, o cumprimento com as normas, com leis e os desligamentos, isso continua sendo necessário. Eu também tenho as técnicas que são próprias da administração de recursos humanos, quando a gente tem aí essa responsabilidade de nível gerencial, eu tenho técnicas para coordenar ali os processos de trabalho, mas agora
nós chegamos no momento que a gestão de pessoas assume essa perspectiva estratégica. Eu preciso ter projeções para o longo prazo, eu preciso ter capacidade de vincular os talentos que existam na minha empresa com os melhores desempenhos para garantir que a minha organização vai de fato ter o seu destaque em relação aos seus concorrentes e vai conseguir se perpetuar funcionando bem aí nesse mercado por um longo prazo. Então, quando a gente fala, né, gestão estratégica de pessoas, eu preciso ter esse entendimento de que a gestão de pessoas, a própria área, ela assume uma perspectiva mais humanística, né, e horizontalizada. O que significa essas duas condições? Quando eu falo perspectiva mais humanística, é abrir mão, logicamente, daquele ponto de vista que foi muito tradicional de que as pessoas, os funcionários, são recursos, né? Eu, ainda nos dias de hoje, vez ou outra, encontro algum gestor, geralmente pessoas de outros setores, de outros departamentos, que falam assim, mas eu tenho recurso humano para isso, eu tenho 5 funcionários na minha equipe, se eu tenho 5 funcionários na minha equipe, então eu tenho que ter capacidade de produzir o que 5 pessoas fariam, né? Perceba que esse é um pensamento muito mecanicista, né? Bom, eu tenho 5 pessoas, eu encaixei as pecinhas ali, então 5 pessoas têm que trabalhar tantas horas, eu tenho que concluir meu processo nesse prazo, né? Pensar assim, realmente continua sendo uma necessidade. Mas a gestão estratégica de pessoas, ela já não vê mais os funcionários, né, os seus talentos ali, apenas por esse caráter numérico, apenas por essa capacidade técnica, né? A gente começa a compreender que os funcionários são pessoas, são dotados, né, de raciocínio, de criatividade e que têm potenciais para determinar como que o trabalho possa ser melhor desenvolvido ali na organização e até mesmo possam levantar sugestões do que possa ser melhorado. Quando eu consigo aproveitar as ideias dos meus funcionários, quando eu tenho ali perspectivas críticas que eles possam revelar sobre como nós estamos consolidando o nosso modelo de gestão, eu tenho então como me apropriar dessa contribuição estratégica dos meus próprios funcionários, das próprias pessoas que trabalham ali na minha organização. Isso corresponde a uma abordagem mais humanística. Ver o funcionário como ser humano, como pessoa que tem ideias, né? E horizontalizada quer dizer o seguinte: por muito tempo, né, na nossa história, nós mantivemos aí as empresas, as organizações com estruturas rígidas, até mesmo burocratizadas, cada um exercendo as atribuições, as tarefas específicas dos seus cargos, posicionados ali em nível operacional, intermediário ou tático, né, e estratégico. Agora não. Se eu preciso ter um melhor aproveitamento das ideias que os meus funcionários possam apresentar, eu vou achatar essa estrutura, né? Eu posso ter um gestor apenas para acompanhar, monitorar o que esteja sendo feito pelos demais e para que essas pessoas possam apresentar as suas ideias de melhorias, né? Elas precisam ter autonomia. Então esse gestor, ele apenas acompanha esse trabalho sendo desenvolvido pelos próprios funcionários, pelas próprias pessoas que já estão ali exercendo as suas autonomias, né, se comprometendo com os melhores resultados para a organização. Então isso faz com que eu achate uma estrutura, tenha então uma estrutura mais horizontalizada. Eu não preciso ter distinções de níveis hierárquicos, né, para ter pessoas unicamente obedecendo a regras, a ordens de comando. Eu posso melhor aproveitar a visão de quem está ali à frente da execução das minhas tarefas. Então, a gente tem essa perspectiva mais humana e mais horizontalizada sobre os meus organogramas, sobre a estrutura das minhas empresas. O profissional de RH, ele precisa ter um perfil mais cognitivo. Isso quer dizer que ele precisa ter uma capacidade, né, de análise mais criteriosa, observar as pessoas, observar as circunstâncias ali ao seu redor e saber pensar, né, ter essa capacidade de raciocinar em cima do que esteja sendo observado. E ainda mais sobre uma condição, né, ter essa condição, esse perfil cognitivo para analisar as diversidades nas equipes de trabalho. E quando nós falamos diversidades nas equipes de trabalho, né, eu não estou falando unicamente da condição da inclusão social, né, do respeito às diversidades de gêneros, às diversidades de crenças, não é isso. Eu gestor de pessoas, eu preciso ter capacidade de identificar, né, do perfil de cada um daqueles funcionários, aquelas pessoas que trabalham comigo, quais são os seus potenciais, quais são as suas perspectivas, né? Como que eu posso melhor me apropriar
do que cada um possa apresentar para mim. E, logicamente, cada um tendo a sua visão de mundo, cada um tendo a sua perspectiva sobre o trabalho, a gente vai ter uma diversidade de opiniões, a gente vai ter uma diversidade de perspectivas, de percepções sobre como que aquele trabalho possa, de fato, ser melhor desenvolvido. Então, eu preciso ter essa capacidade de raciocinar em cima dessas diferenças, né? Eu preciso entender que os meus funcionários precisam ser vistos como parceiros, ou seja, os meus funcionários não são apenas recursos que precisam ser encaixados ali como engrenagens para desempenhar todo o meu processo, todas as minhas tarefas, mas são parceiros porque, do mesmo modo como os diretores, os gestores mais estratégicos da organização, ou até mesmo, né, os empreendedores, os investidores, eles querem ver aquela organização dar certo, o lucro sendo efetivamente conquistado, os meus funcionários, eles também têm essa perspectiva, né? Eles também querem garantir o seu trabalho, eles também querem garantir o seu emprego, eles também querem garantir o seu sucesso nas suas carreiras profissionais. Então, se eles também estão comprometidos, né, em ter os melhores resultados, consequentemente, eles também já têm essa projeção para o longo prazo da organização. Então, eu preciso aproveitar as suas opiniões, as suas percepções, né, para alavancar isso como uma parceria para o sucesso do meu negócio. Então, eles são parceiros, né, da organização. Então, são responsáveis por alcançar os melhores resultados no desempenho geral de toda a organização, não apenas no desempenho das suas tarefas, dos seus cargos específicos, né? Isso é pensar muito pequeno. E aí eu não posso achar que apenas eu, fazendo meu trabalho bem feito só no meu cargo, estou garantindo meu emprego para o longo prazo. Não. Eu preciso entender que eu preciso saber estabelecer sintonia com meu outro colega, eu preciso entender qual é a importância que meu trabalho representa para os demais setores, para os demais departamentos, porque é toda a estrutura, é toda a empresa que eu preciso manter, garantir que vai continuar existindo ali nesse mercado. Porque somente se a empresa onde eu trabalho continua, né, é que de fato eu vou ter aí a perpetuidade do meu emprego, né, a condição de me manter nesse meu emprego. Então, nos dias de hoje, as pessoas já têm essa visão, né? Um profissional de hoje, ele já tem esse compromisso com o desenvolvimento da sua carreira em organizações que deem condições para que ele, de fato, possa ter uma história, possa ter uma carreira sendo desenvolvida ali. Se eu já tenho isso culturalmente estabelecido, então eu tenho que ter essa capacidade de me apropriar, né, dessa preocupação, dessa importância que as pessoas já dão para o seu trabalho. Além disso, né, os gerentes, eles assumem autonomia para garantir vantagens competitivas, do mesmo modo como os funcionários também, né? E aí eu preciso saber como enfrentar concorrências, isso é uma perspectiva de gestão estratégica, né? E não só a concorrência local, mas em todas as partes do mundo, que hoje, em decorrência da globalização, a gente sabe, né, que nós podemos ter um concorrente de uma multinacional que vem de um outro país e eu preciso garantir que a minha organização tenha um desempenho estratégico para a gente não sofrer impactos e ameaças que essa concorrência venha nos representar. Então, os gestores e funcionários devidamente orientados para essa perspectiva estratégica, né, vão ter esse compromisso de fazer um trabalho melhor, de ter garantia de qualidade no que fazem, para permanecer ali com a organização existindo e funcionando. Se eu tenho esse pensamento, logicamente eu tenho que assumir então essa gestão estratégica dessas perspectivas individuais das pessoas que trabalham ali na minha organização. E também eu preciso entender que os meus empregados, além de serem parceiros, né, eles também são fontes de diferenciais estratégicos, porque são eles que trazem novas ideias, né, sobre como que a gente possa ter ali o melhor desempenho, né, como que a gente pode trazer o sucesso para o nosso negócio. Então eu preciso ter capacidade de aproveitar as ideias desses meus funcionários e aí, se eu tenho novas visões, novas inovações e eu consigo encorajar que eles apresentem como possa ser possível inovar no trabalho, eu tenho então como garantir melhores resultados, até mesmo para driblar os meus concorrentes que existam ali no meu mercado. Então, para eu, de fato, consolidar o aproveitamento das ideias, né, a gente tem que considerar condições de qualidade de vida no trabalho. O meu funcionário ele só vai se sentir efetivamente valorizado quando ele tem, né, desde a preservação da sua saúde mental, da sua autoestima, né, ele não tenha medo de apresentar novas ideias sobre o que possa ser melhorado no trabalho, mas ele também tem toda uma preocupação, ele percebe que os gestores, que a organização assume toda uma preocupação, toda uma responsabilidade, né, para o seu bem-estar físico também, para que ele possa de fato se sentir valorizado, envolvido e comprometido em fazer com que aquela organização tenha um desempenho estratégico. Então eu preciso considerar a qualidade de vida, né,
preciso adequar o meu capital humano, valorizar as ideias que venham dos meus talentos ali, para conseguir ter melhores projeções para o meu futuro. E aí, né, se eu tenho a qualidade de vida sendo oferecida, a política, né, a ideologia de que realmente nessa organização a gente valoriza os nossos capitais humanos para garantir sucesso, né, e sobrevivência nesse mercado, eu começo a perceber que os meus funcionários precisam estar comprometidos. E aí o comprometimento, né, o envolvimento desses funcionários com os objetivos da organização, quando existe esse comprometimento vinculado ao que a organização precisa, né, e de modo que eles consigam determinar que as metas serão realizadas, os resultados pretendidos serão efetivamente alcançados, eu passo então a compreender os meus funcionários como parceiros estratégicos. Se eu tenho essa política, se eu adoto essa abordagem, por características, né, de funcionários como parceiros estratégicos, eu vou ter funcionários engajados nas mudanças, né? E aí eu preciso destacar aqui, quando a gente se depara com uma nova ameaça, um novo desafio que esse mercado global possa nos apresentar, eu posso a qualquer momento vir a me deparar com uma nova configuração de trabalho, uma necessidade de redefinir, redesenhar o nosso processo. Pense aí o caso, por exemplo, dessa epidemia do coronavírus, como que isso está impactando muitas, diversas, quase infinitas organizações no mundo, né? Logicamente que muitas dessas empresas vão precisar redefinir, redesenhar as suas maneiras de trabalhar. O home office, né, é uma das medidas mais básicas, mais imediatistas. Mas, dependendo aí das novas condições que a gente ainda vem a se deparar, quando a gente propõe, olha, agora nós vamos mudar o nosso esquema de trabalho. Agora você vai fazer mais home office do que trabalhar em casa, por exemplo. Por mais que seja uma condição aparentemente simples, né, não deixa de ser uma novidade. E tudo o que é novo, né, ainda é desconhecido. E esse desconhecimento gera medo, gera resistência. Então, a gente sabe que para garantir a organização funcionando a longo prazo, eu vou ter que me adequar às condições que a realidade me apresenta. Se eu preciso adequar a minha empresa a essa nova realidade, né, eu preciso fazer com que os funcionários aceitem mudanças, mudem a sua maneira de trabalhar, e quando eles de fato estejam engajados, né, e disponíveis para aceitar essa mudança, eu tenho parceiros estratégicos, porque eu tenho aquele profissional que está consciente de que realmente a gente precisa mudar para garantir aqui o meu emprego, para garantir o meu trabalho e também garantir a minha empresa nesse mercado. Então, se eu adoto a abordagem de gestão estratégica, eu preciso ter o meu funcionário compreendido como esse potencial humano e que, de fato, ele possa ser um recurso estratégico ali da organização. Além de estar engajados, né, nas possíveis mudanças que venham a ser necessárias, o funcionário, quando é um parceiro estratégico, ele também garante, né, transformações de intenções em ações efetivas. Um funcionário que é visto como um parceiro estratégico, ele revela proatividade. Se ele vê que existe algo planejado que precisa ser feito, né, ele realmente consegue se comprometer quando ele é valorizado como capital humano ali da organização. E por fim, né, a empresa que realmente consegue consolidar essa cultura, essa filosofia de funcionários vistos como parceiros estratégicos, ela vai estar mais propícia, né, a ter vantagens competitivas, justamente porque a própria força humana que trabalha ali na organização está determinada a alavancar, a fazer com que a organização de fato tenha o seu destaque no mercado e consiga aí superar suas concorrências e consiga se manter existindo nessa sociedade. Por isso, né, a gente tem hoje essa perspectiva de gestão estratégica de pessoas e a gente precisa cada vez mais assumir posturas mais proativas no próprio gestor de RH para que ele saiba valorizar as contribuições diversas, né, desses funcionários vistos como parceiros estratégicos, que estejam também interessados no sucesso do negócio no qual eles trabalham, que estejam envolvidos, né, com essa construção de sucesso. Por isso, gestão estratégica de pessoas. E eu espero que toda essa apresentação tenha ficado clara aí para o seu conhecimento sobre o que representa, de uma maneira bem simples, essa abordagem de gestão estratégica de pessoas. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por assistir esse vídeo.